Após uma guerra devastar a nação, os Estados Unidos se tornaram um regime militar totalitário. Eventualmente, o regime cria uma competição mortal chamada a Longa Caminhada, onde o vencedor receberá uma grande fortuna em dinheiro e poderá ter qualquer desejo realizado. Os voluntários se inscrevem para a competição e um sorteio escolhe 50 para competir no evento. Tudo isso é transmitido pela televisão, e para muitas pessoas essa é a única chance de escapar da pobreza devido à depressão econômica do país. O jovem Ray é um dos participantes e está sendo levado ao evento por sua mãe Ginny. O clima no carro é tenso e Ginny questiona a decisão do filho sobre competir, mas Ray segue determinado a continuar. Quando chegam ao local, Ginny começa a chorar implorando ao filho para que mude de ideia, e Ray a abraça prometendo que voltará em breve. Após passar pelo portão, Ray conhece outro competidor chamado Peter. Eles se apresentam para alguns outros garotos, incluindo Curly, que está caminhando impacientemente tentando esconder o nervosismo quando os outros garotos percebem que ele parece muito jovem. Logo, um homem conhecido como Major chega e entrega a cada garoto um colar de metal com o número atribuído a eles, assim como pulseiras que indicam a distância que andaram. O Major faz um discurso para lembrá-los que a longa caminhada foi criada para inspirar e reintegrar o valor da ética de trabalho no país. Todo ano após o evento, há um aumento na produção, e o Major acredita que o problema da nação agora é a preguiça. Em seguida, ele explica que todos devem caminhar até que reste apenas uma pessoa, e todos devem manter uma velocidade de 5 km por hora. Se ficarem abaixo disso, eles receberão uma advertência, e aqueles que receberem 3 advertências serão executados. Para se livrar de uma advertência, os participantes devem caminhar por 1 hora sem cometer nenhum erro. O Major encerra seu discurso e todos aplaudem quando ele inicia oficialmente a competição. Os garotos começam a andar e caminhões militares lhe seguem pela estrada registrando tudo. Toda aquela área está vazia, pois a presença do público só é permitida no trecho final. Apenas aqueles que moram na região podem ficar, e um policial presta continência enquanto os garotos passam. Após 8 quilômetros de caminhada, Billy diminui o ritmo e imediatamente recebe uma advertência por isso. Mas os outros garotos discutem se ele fez isso intencionalmente para testar os limites. Gary precisa parar quando sente uma pedra no sapato, e logo os soldados começam a adverti-lo. Após a terceira advertência, um soldado se prepara para atirar, mas Gary coloca o sapato de volta a tempo de continuar andando. Após 11 quilômetros, os garotos estão conversando sobre o prêmio. Arthur admite que está ali apenas pelo dinheiro, mas Ray diz que há coisas mais importantes. Ray explica sobre a forma que o governo os faz acreditar que estão se voluntariando para participar, quando na verdade o sistema os deixou tão pobres e desesperados que eles não têm outra escolha. Billy não acha que é uma boa ideia falar mal da longa caminhada diante das câmeras, mas Peter fica impressionado e concorda que eles deveriam usar o dinheiro para ajudar as pessoas. Eles são interrompidos por Richard, que está anotando os nomes e números de todos. Ele deseja escrever um livro sobre a longa caminhada para ganhar dinheiro, mas Peter acha isso bobagem, pois ele já ficará rico se vencer. Nessa hora, Curly grita de dor quando sente uma cãibra nas pernas. Os soldados o advertem e Ray tenta ajudá-lo a caminhar enquanto Peter o encoraja. Motivado, Curly tenta continuar sozinho, mas a dor é insuportável e ele cai no chão. Após o terceiro aviso, um soldado executa Curly. O choque faz Ray diminuir o passo e ele também recebe um aviso, mas Peter o ajuda a focar na caminhada. Momentos depois, o Major aparece na estrada com um discurso sobre Curly, dizendo que ele deve ser lembrado com carinho por sua bravura. Ray pede água a um soldado e recebe um novo cantil, enquanto Peter se alivia no meio da estrada incomodando os outros participantes. Após 27 quilômetros, eles veem uma garota perto da estrada segurando uma placa e torcendo por Ray, fazendo os outros garotos lhe provocarem por ter uma fã. De repente, um garoto tem uma convulsão e cai na estrada. Os soldados começam a lhe dar avisos enquanto Gary pula sobre ele, zombando por ele ter escondido algum problema de saúde. Logo, os soldados atiram no garoto, e Gary diz que todos deveriam ficar felizes por ter menos concorrência. No quilômetro 40, Hank deixa sua comida cair, e lamenta pois está com muita fome, e Ray lhe dá a sua. Enquanto isso, Gary começa a importunar um garoto chamado Sanders, que a princípio tenta ignorá-lo. No entanto, quando Gary insulta a mãe dele, Sanders fica zangado e tenta socá-lo. Gary desvia dos socos e Sanders acaba caindo com força no chão. Ele não se levanta a tempo e os soldados o matam. Os outros garotos começam a gritar com Gary e a culpá-lo pelo que aconteceu,
dizendo que mal podem esperar para que ele seja eliminado. Mais tarde, um garoto precisa aliviar o estômago enquanto caminha. Ele tenta continuar andando, mas sua velocidade diminui e os soldados o eliminam. Após 56 quilômetros, o Major os parabeniza por terem chegado à primeira noite, lhes dizendo que é uma honra participar daquela caminhada. Ray começa a cochilar e sonha com sua mãe. Os soldados o advertem quando ele diminui a velocidade, e Peter precisa acordá-lo. Ray conta a Peter que sente saudades de sua mãe, e enquanto conversam, Ray diminui a velocidade mais uma vez e recebe sua segunda advertência. Ele acelera o passo, mas tropeça, e recebe a terceira e última advertência. Peter tenta encorajá-lo, mas Ray fica nervoso, e diz que Peter está apenas fingindo se importar com ele. Nesse momento, o grupo chega a uma ladeira que torna a caminhada ainda mais difícil. Alguns garotos diminuem a velocidade e são eliminados. Ray tenta ignorar as mortes ao seu redor, mas precisa lidar com Gary lhe zombando enquanto um soldado aponta uma arma para ele. Eventualmente, Ray começa a diminuir o ritmo, mas Peter o segura a tempo. Ray o agradece e pede desculpas pelo que disse antes. Pela manhã, os garotos chegam a 94 quilômetros e agora restam apenas 18 jogadores. Richard está chorando enquanto caminha com o tornozelo torcido. Ray tenta encorajá-lo a continuar, mas Richard não aguenta mais e um soldado dispara contra ele. Enquanto estão passando por uma cidade, o Major reaparece para parabenizá-los por caminhar 160 quilômetros. Um garoto tenta escapar correndo para dentro de um prédio, mas os soldados o eliminam imediatamente. Após algum tempo, os garotos discutem o que farão com o desejo, e Peter diz que pediria por 2 vencedores ao invés de 1, para dar esperanças aos competidores de que seus amigos também venceriam. Ray deseja mudar todo o sistema, mas Hank aponta que os desejos não podem alterar diretamente o estado. Eles ficam frustrados com isso e começam a xingar o Major e a competição, enquanto um dos participantes põe música em seu rádio deixando os outros empolgados. À noite, uma forte chuva começa. Ray tem dificuldades em ficar acordado, e Peter o ajuda. Pela manhã, Ray decide contar a Peter sobre seu pai, que ele considera o seu herói. Seu pai costumava lhe ensinar matérias ilegais como filosofia, e o governo o considerou um traidor. O próprio Major pediu que ele abandonasse essas ideias e jurasse lealdade, mas o pai de Ray se recusou e foi executado. Ray então revela que se juntou à longa caminhada para desejar uma arma e matar o Major. Peter tenta convencê-lo a não se tornar um assassino e tentar focar na beleza do mundo ao invés de vingança. Ray reclama das pessoas à beira da estrada que estão lá para vê-lo sofrer, mas Peter o lembra de que elas também são vítimas do sistema e foram condicionadas a pensar que isso é algo nobre. Após 273 quilômetros, um garoto com os pés sangrando implora por ajuda aos soldados. Porém, eles o empurram e o tanque passa por cima de suas pernas. Ele recebe os avisos enquanto grita de dor e acaba sendo executado. A cena faz outro garoto surtar e ele tira as roupas antes de sair correndo da estrada, resultando em sua eliminação. À noite, o grupo chega a 323 quilômetros e Hank mal consegue ficar de pé. Ray tenta encorajá-lo, mas Hank está delirando. Ele se vira para desistir e se aproxima dos soldados, causando a sua eliminação. Arthur fica devastado e corre para amparar o amigo, mas Ray o puxa de volta para salvá-lo. Na manhã seguinte, restam apenas 6 garotos. Parker lhes conta que Hank tinha uma esposa, e o grupo concorda que o vencedor doará parte do prêmio para ela. A conversa não inclui Gary, que se sente excluído. Ele se aproxima de Ray e começa a se abrir contando que nunca teve amigos. Ele revela que a morte de Sanders tem lhe assombrado, e ele nunca quis que aquilo tivesse acontecido. Gary promete doar dinheiro para a esposa de Hank caso vença, e ouvindo isso, Ray concorda em incluí-lo no trato e tenta confortá-lo, mas Gary começa a surtar incapaz de lidar com a culpa. Ele caminha à frente de todos e fere sua garganta com uma colher. Os soldados o advertem e o eliminam como de costume. No 5º dia, eles chegam à estrada que leva à cidade natal de Ray. Parker acha que ele tem sorte, pois poderá ver sua mãe, mas Peter acha que isso poderá perturbá-lo. Após 460 quilômetros, uma das botas de Ray se desfaz. Arthur aponta que um desequilíbrio tornará as coisas mais difíceis, e Ray tira os 2 sapatos, revelando que seus pés estavam sangrando. Quando ele passa por Ginny, Ray não consegue se conter e corre para abraçá-la. Ginny recua e o avisa para ficar na estrada enquanto Peter puxa Ray a tempo de impedir que os soldados atirem. Ray grita um último pedido de desculpas para sua mãe, a fazendo chorar, e ele lamenta ao perceber que cometeu o mesmo erro que seu pai,
ao abandonar sua família. Peter então conta sobre seus pais, revelando que eles morreram durante a guerra. Ele foi morar com seu tio, um bêbado que costumava espancá-lo, e que morreu quando Peter tinha 10 anos. Depois disso, Peter teve que sobreviver nas ruas roubando e brigando. Numa dessas brigas, seu oponente lhe cortou com uma faca e Peter acabou no hospital. Ele se culpou pelo que aconteceu e prometeu sempre encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. Ele então promete usar o dinheiro de sua vitória para ajudar órfãos e pede a Peter que faça algo de bom com seu desejo caso ele vença. Após 492 quilômetros, Billy aponta que eles não deveriam mais se ajudar, ou a caminhada nunca vai acabar. Os outros concordam, mas se sentem péssimos por isso. Quando o nariz de Arthur começa a sangrar, os outros precisam fingir que não se importam. Nesse momento, Parker perde a cabeça e rouba a arma de um soldado antes de matá-lo. Outros soldados disparam contra ele, e Parker elimina a si mesmo antes que possam matá-lo, deixando os garotos devastados. Após 521 quilômetros, Arthur está sangrando muito pelo nariz. Peter e Ray desistem do acordo e o ajudam a caminhar, mas Arthur sabe que não lhe resta muito tempo. Ele pede aos amigos que entreguem seu medalhão à sua avó quando vencerem, e pede que eles não o vejam morrer antes de parar de caminhar. Ele vai em direção ao caminhão e os soldados o eliminam. A noite cai e os 3 jogadores finais atravessam uma ponte enquanto o Major lhes faz mais um discurso. Ray fica irritado e começa a insultá-lo, mas o Major não se importa, pois acha que a agressividade é necessária para o vencedor. Billy então revela que é um dos filhos ilegítimos do Major e que usaria seu desejo para ser recebido na casa dele. No entanto, ele se sente muito doente e deseja que isso acabe logo. Ray e Peter o confortam, e Billy diz que foi uma honra caminhar com eles. Billy para de caminhar e os soldados o eliminam. Momentos depois começa a chover e Ray admite que costumava ter medo da morte. Porém, depois de caminhar com todos esses garotos, seu medo sumiu, pois ele aprendeu que todos os momentos importam. No quilômetro 532, a dupla final chega a uma cidade onde uma enorme multidão os aplaude. Peter para e diz que quer desistir para que Ray possa se reunir com sua mãe, mas Ray se recusa e o convence a continuar. Peter então caminha à frente sem perceber que Ray parou atrás dele. Logo os soldados disparam e Peter tenta voltar para buscá-lo. Sendo o vencedor, os soldados arrastam Peter para longe, enquanto Ray o diz que o ama e pede desculpas à sua mãe, antes do Major aparecer e executá-lo com o tiro final. A multidão vibra e fogos de artifício iluminam o céu enquanto Peter lamenta a morte do amigo. O Major parabeniza Peter e lhe pergunta qual é o seu desejo. Peter diz que quer uma arma para que possa passá-la para seus filhos um dia como um símbolo de sua vitória. Os soldados ficam receosos, mas o Major lhes diz para atender o seu pedido, pois Peter é um bom homem. Peter imediatamente aponta a arma para o Major, e o homem tenta acalmá-lo, o lembrando da fortuna que ele ganhará. Chorando, Peter lhe diz que isto é por Ray, antes de atirar no Major ali mesmo. Ele então larga a arma e vai embora caminhando pelas ruas vazias e silenciosas. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe o like e se inscreva. Obrigado por assistir.